Bom, Cani, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar e abrir com chave de ouro esses episódios sobre as entrevistas das mulheres pernambucanas que estão fazendo a história do design pelo mundo. É uma honra te receber. Vou aqui te apresentar um breve currículo, tá? Resumidíssimo da tua história. Então, Carolina Cani é graduada em Design, mestre em Ciências da Computação e cursa doutorado pela UFPE. Trabalhou em escritórios de design e publicidade, foi infografista do Jornal do Comércio de Pernambuco, foi cofundadora do Mete a Colher, uma startup de impacto social de auxílio para as mulheres que vivem em relações abusivas e situações de violência doméstica. Atuou como product designer e pesquisadora de interfaces avançadas no GPRT, com foco em interação humano-robô, visão computacional e internet das coisas, adorei esse termo. Hoje é Product Designer na LabCodes, é assim mesmo? Lab LabCodes? Codes. LabCodes. Também atua como vice-diretora da Lady UX, Lady That UX na América Latina. Falei correto? Isso, as ladies, queridíssimas. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E aí, Cani, vamos para as perguntas, vamos saber de ti aqui, que tem muita coisa para te perguntar, muita coisa que a gente quer saber. A primeira pergunta é: quem é, depois desse currículo recheadíssimo, quem é Carolina Cani, para quem não conhece? Uma nerd, minha gente, uma nerd de nascença. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de estudar muito sozinha, coisas assim aleatórias, completamente aleatórias. Então, tem época que eu estou muito curiosa sobre determinado assunto, eu vou lá, eu começo, eu estudo, eu pego o livro, eu leio, eu fico completamente fanática naquele assunto, aí depois é outro. Aí não, agora eu vou estudar isso. E eu adoro fazer isso, eu adoro escrever, eu adoro estudar coisas sozinha através de livros e da internet, assim. Então, é uma coisa que me dá muito prazer. Então, meu tempo livre, eu sempre tento dedicar a inventar um hobby novo para eu fazer. Eu gosto de pintar, eu gosto de praticar esportes, eu gosto de desenhar, eu gosto de ler muito, muito mulheres também, principalmente. E é isso, meu tempo livre todo sempre é inventando um hobby novo. Além de passear pela gastronomia, porque eu já vi no Instagram os pratos maravilhosos, né? É verdade. Adoro, adoro cozinhar, fazer pão com minha mãe. Quando a gente está junto, a gente adora fazer pão juntas. É ótimo, adoro, recomendo. Faça um pão, é muito bom. Adorei a recomendação. E aí, a gente começando a passear pelo teu currículo, a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é o que é que te levou, né? O que foi? Qual foi esse mosquitinho que te picou para ir para o lado da UX? O que é que te levou para a área de tecnologia? Sendo inclusive um campo até a gente, o que se imagina que seja um campo até ainda um pouco masculino em detrimento ao número de mulheres, né? O que é que te levou a esse campinho, a esse caminho? Quando eu comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida, eu tinha duas vontades. Eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse artes aplicadas, eu queria trabalhar com criação de alguma forma, e eu queria trabalhar com computador. Era muito abstrato, mas era isso. Eu queria trabalhar com criação e com computador. E na época eu cheguei a visitar um escritório de design para ver como era o dia a dia. Isso eu estava no ensino médio ainda. Aí, quando eu fui lá, eu vi assim elas diagramando um livro numa tela gigante, sabe? Aquela tela de 22 de tubo. Eu olhei aquilo ali, eu achei o máximo e eu disse, eu quero trabalhar com a tela desse tamanho, é isso que eu quero fazer. Eu queria trabalhar com a tela grande no computador. Era isso que eu queria. Então, no fim das contas, foi muito natural para mim eu terminar seguindo pela parte do digital, né? Do UX, da experiência do usuário, da interação. Foi algo muito natural dos meus interesses mesmo
pessoais. Eu queria trabalhar com o computador da tela grande e fazendo coisas no computador. Então, criação e tecnologia. Foi uma forma muito natural de unir essas minhas duas paixões. Que massa! E como é esse ambiente? Assim, de fato é um ambiente que ainda é predominantemente masculino. As mulheres estão aí na Lady UX, abrindo esse campo. Como é que está esse processo, Cani? Sim, foi muito comum ao longo da minha trajetória profissional eu trabalhar em equipes só de homens, quando eu estava trabalhando em projetos de product design com UX. Então, era algo bem recorrente, foi algo bem recorrente na história ao longo dos projetos que eu fui trabalhando, sabe? Então, ainda é uma área muito masculina, mas hoje a gente está vendo um boom assim, de mulheres que não estão se deixando intimidar por esse estereótipo, esse preconceito e um monte de besteira que a gente escuta quando a gente decide seguir para a área de tecnologia. Ah, não, mas isso é coisa de menino. Então, eu escutei isso na época que eu estava pensando o que é que eu ia fazer no vestibular. Eu fiquei na dúvida entre computação e design. E aí disseram: ah, não, mas você é mulher, você não é boa em matemática. E aí estamos aí, né? Já fizemos o mestrado e vamos terminar o doutorado em computação. Então, no fim, eu terminei dando um jeito de fazer os dois. Mas a gente escuta muita coisa que a gente não pertence àquele ambiente. Às vezes não falam exatamente com essas palavras, mas dão a entender com ações, sabe? Como é que tu sente com isso, hein, Cani? Com relação a essas ações, né, que estão lá e a gente tem que lidar com essas questões. Eu sempre trabalhei muito no campo da escolinha mesmo. Eu sou muito paciente. Minhas amigas vivem dizendo isso. Cani, você é muito paciente. Você tem aula de explicar as coisas para os... Você tem tempo de explicar as coisas para os caras, que eu não tenho paciência. Eu tenho. Eu tive muita paciência já. Talvez agora esteja acabando um pouco, mas eu explicava muito, eu pontuava muito quando algum comentário era desagradável para uma mulher naquele contexto. E eu precisei me informar muito para perceber que certas atitudes só aconteciam comigo porque eu era mulher e que não era para todo mundo aquele tipo de lidar, né? E a partir dessa informação e de conversar com outras mulheres sobre, foi que eu comecei a entender quando que não estava correto e quando eu precisava intervir e dizer, olha, deixa eu terminar de falar, calma, deixa eu terminar o raciocínio. Era muito comum a gente ser interrompida nas reuniões, agora está se difundindo um pouco mais de se respeitar, né, a fala das pessoas, principalmente das mulheres. Então, era muito comum essa interrupção, sabe? Mas eu acho que até com remoto é bom, porque todo mundo fecha o microfonezinho e aí tem a filinha, né, do Meets, eu adoro. Mas eu sempre lidei muito sendo a chata do rolê, sabe? Eu falava quando as coisas me incomodavam e quando as coisas não funcionavam para mim. E eu sempre tentava falar de um jeito mais leve, em tom de piada, e não ser assim chata, mas às vezes eu tinha que insistir, porque, pô, cara, isso não tá legal. E desse jeitinho assim, aos pouquinhos, às vezes a gente tem que mostrar mais serviço do que um homem teria que mostrar para convencer as pessoas daquilo que a gente está falando, para mostrar que a gente tem propriedade para sugerir aquilo. Às vezes a gente gasta um pouco mais de saliva, mas a partir do momento que a gente conquista o espaço da gente na equipe, que as pessoas passam a confiar na gente, fica mais tranquilo. Então, não foi fácil no começo perceber e achar essa dose, e até porque
a minha principal saída era o produzir a mais, entregar a mais, mostrar a mais, explicar a mais, para me fazer respeitar e para que os outros membros da equipe, na maioria das vezes todos homens, confiassem no meu trabalho, entendessem o valor do design, porque muitas vezes eu era a única designer também, o que era um agravante. Então, imagina, eu, um monte de engenheiro e um monte de desenvolvedor, e eu ter que levantar o ponto do usuário, da pessoa que vai usar aquele negócio. Então, às vezes, o pessoal achava que eu estava falando coisa da minha cabeça, aí eu tinha que pegar, mostrar o estudo, grifar o livro, falar o nome do autor, para o negócio sair de um jeito legal. Mas, à medida que a gente vai mostrando essas competências, as pessoas vão confiando mais no trabalho da gente, e aí vai ficando mais tranquilo. Esse processo durou quanto tempo até agora, Cani? Tu Esse estás aí processo... quantos anos nessa rolê. educação? Uns 13 anos. Caramba, foi mesmo. E aí, agora, falando em educação, né, em preparação social, como é que surgiu essa ideia do Mete a Colher, desse aplicativo? De onde é que veio essa situação? Tem relação com essa tua experiência pregressa, até também nessas discussões, nessas situações com essas figuras masculinas do teu trabalho? O Mete a Colher ele surgiu numa iniciativa muito legal do Startup Weekend, que foi a vertical do Startup Weekend Women. E a maioria dos Startup Weekends, se vocês observarem, tem uma predominância muito grande de público masculino. E aí, para criar um ambiente mais seguro para as mulheres poderem criar, foi criada essa vertical, e com isso também aumentar a participação de mulheres nas outras verticais, né? No Startup Weekend das cidades, em outras verticais, como na área de saúde, etc. E aí, por ser o Startup Weekend Women, nossa equipe era toda de mulher. Então, o Startup Weekend, para quem não conhece, é um evento, né, tipo um bootcamp, que você, em um final de semana, em uma noite de sexta, você corre para validar uma ideia de uma startup. E o Mete a Colher, ele surgiu a partir do problema, o problema de mulheres que sofriam violência doméstica. E aí, quando a gente começou a fazer a descoberta e a investigação do problema, a gente foi na raiz, que era a relação abusiva, antes de acontecer a violência. Porque quando a gente começou a pesquisar de onde a gente podia atacar o problema, a gente viu que, quando uma vez que a violência aconteceu, está na mão do poder público. Então, tem que ter uma política pública, tem que ter uma gestão da polícia, da delegacia da mulher, e tem que partir daí. Por mais que a gente, como sociedade civil, consiga cobrar, a gente não conseguia criar uma startup para fazer o trabalho da delegacia, por exemplo, né? Para fazer o boletim de ocorrência. Isso tinha que ser feito na delegacia. Uma vez que acontecia a violência, o problema já estava saindo das mãos da gente para a gente tentar resolver. Então, a ideia do Mete a Colher foi criar uma rede que ajudasse as mulheres no momento em que caía a ficha delas, de que elas se encontravam numa relação abusiva. Então, era tanto para ajudar elas a se perceberem numa relação, quanto para elas terem alguém para falar naquele momento. Então, a ideia era atacar a raiz do problema e evitar. No fim, eu acho que a grande conquista do Mete a Colher foi difundir o que é uma relação abusiva. E, no fim, a gente precisava muito disso, porque não era um assunto que se falava quando a gente criou o Mete a Colher. A gente teve que fazer videozinho explicando o ciclo do abuso em uma relação abusiva. A gente teve que realmente ensinar as pessoas o que era, para que essas mulheres pudessem se identificar nessa relação e conseguirem pedir essa ajuda. Então, a ideia foi criar essa rede, né? Hoje existem
inúmeras de iniciativas similares ao Mete a Colher, muitas atuando no setor privado. O Mete a Colher até criou um produto também para atuar dentro de empresas. Depois que eu saí, as meninas continuaram o projeto e fizeram esse produto, e tem outros também com uma proposta parecida. Então, foi muito bonito ver essa difusão, né, dessa divulgação e dessa multiplicação de iniciativas para ajudar a resolver esse problema que é muito silencioso, porque ele acontece escondido entre quatro paredes. Ele não acontece sempre no meio da rua, não é fácil as pessoas identificarem e ver na rua, aquela mulher com aquele homem tem uma relação abusiva. Não é assim. Não é tão simples, né, da gente enxergar quem está de fora. Às vezes, quem está mais perto identifica, mas você não vê um casal andando na rua e diz, relação abusiva. Você só vai apontar o dedo e dizer se o cara já estiver batendo na mulher. E aí já escalou o negócio. Então, acho que foi muito legal ver essa multiplicação. E eu ia até comentar sobre isso, o pioneirismo do aplicativo, né, Kanye? Assim, quantos anos antes dessa coisa, dessas discussões todas que hoje, graças a Deus, estão muito grandes, estourarem, que vocês começaram a desenvolver esse aplicativo, né? Então, foi realmente um processo de educação mesmo, né, dessas mulheres, dessas pessoas que estão envolvidas numa situação como essa, né? Muito bonito. De criar essa consciência, né? Que muitas vezes a pessoa nem nota, acha aquilo normal, natural, por conta de ter essa recorrência. E aí é importante porque o projeto do Mete a Colher traz um pouco desse discurso e dessa relação, né? Que precisa ser falada, né? Que a gente precisa discutir essa pauta, né? E aí é tipo assim, tu trouxe o projeto, plantou aquela semente e vários outros começaram a trazer e criar o que a gente pode dizer hoje em dia dessa cultura, né? Das pessoas terem essa consciência, né? E reafirmar, assim, né? De uma forma bem natural, assim, falar sobre isso, não ser uma coisa como o Cani trouxe, quatro paredes, né? Sim, de abrir a conversa e entender o que é esse assunto e ter a consciência, né, importância. Aninha? Ter consciência do que Exatamente. está acontecendo. Incrível, trabalho sensacional. E aí, emendando ainda no Mete a Colher, tu já passasse, já explanasse para a gente agora no teu discurso muitas dessas experiências, mas o que é que ficou mais forte para ti nesse processo de implementação do aplicativo, de uso, de difusão desse aplicativo? Quais foram as experiências que tu guardasse, assim, que foram mais importantes para ti? Foi muito legal a parte que a gente fez a descoberta para entender onde a gente podia atacar. No fim, o aplicativo nativo no sistema não era uma solução ideal, e a gente só descobre isso fazendo. No fim, o trabalho que o Mete a Colher fez nas redes sociais, inicialmente no Facebook, com milhares de seguidoras, depois no Instagram, foi um trabalho que deu uma visibilidade ao problema muito grande. Então, estava tudo tão no escuro que esse trabalho nas redes sociais eu acho que foi crucial para multiplicar essa mensagem. E a gente investigar e entender a raiz, né, a gente aplicou o processo de descoberta de design à violência doméstica, e isso nos levou a falar com especialistas em relações abusivas, psicólogas, assistentes sociais, e isso foi muito incrível para mim, sabe? Foi uma experiência muito massa investigar um problema tão palpável e ir numa raiz mais inicial do problema para poder atacar e dar luz a esse problema, né? A gente colocou luz nesse problema que eram relações abusivas. Então, foi um trabalho muito legal, assim, conversar com essas... Nossa, a gente conheceu tanta mulher incrível na descoberta para fazer o Mete a Colher, que vocês não fazem ideia, assim, nossa, era advogada, assim, sabe, aquelas advogadas super, uau, inspiradoras, que foi muito enriquecedor, assim, Que essa legal. troca.
Que muito legal. bom, né? E eu, Diga lá. e eu me pego pensando sobre essa importância social do design, né? A gente às vezes, que é um dos tópicos que a gente também discute quando a gente está falando da importância da mulher na história do design, a gente também está falando do design enquanto situação social, né? Enquanto profissão que interfere no social. Então, é um exemplo lindo também dessa aplicação prática do conhecimento da gente, né? Muito massa, muito Exato. massa. E quando que 8, 11, 10, 5, 3 homens iam se juntar para para pensar numa solução para a violência doméstica? Nunca, não é a dor deles, sabe? Eles podem até participar, não, bota um homem para participar da equipe, mas ter a ideia, trazer a dor. Esse olhar também, né? Exato, quando você tem times plurais, você tem visões plurais. Então, quando você tem times feitos só por homens, quando você tem produtos criados só por homens, você corre o risco de ficar com um ponto cego aí e não enxergar o lado muito claro de um perfil de pessoa que pode usar aquele produto. Então, você não vai nem investigar ali, você não vai nem olhar ali, porque você nem conhece aquele mundo. Você nem tem acesso a esse mundo, né? Imagina, a gente falar com mulheres que já sofreram violência ou que sofrem. A gente falou diretamente com muitas mulheres no começo, que a gente fazia muito na mão esse tratamento. Incrível. Ele começou manualmente, as mulheres começaram a falar com a gente no Facebook na época, e aí elas traziam os problemas delas, dores reais, urgentes, e mulheres do Brasil inteiro, e lá ia a gente correndo procurar uma advogada, indicar uma delegacia, tentar dar um encaminhamento para aquela mulher. E foi aí que a gente viu que faltava muita informação no mundo para que essas mulheres procurassem ajuda, sabe? Então, quando a gente não tem esses times diversos, quando é que um homem ia conseguir? Quando é que a mulher ia se sentir à vontade para falar com a equipe de homens sobre tô sofrendo violência? Jamais! Elas não iam ter coragem de se abrir. Mas quando a gente botou a nossa cara lá na página do Facebook e disse que a gente estava tentando resolver esse problema, várias mulheres vieram falar com a gente. Então, uma equipe de homens não teria nem acesso ao problema. Sensacional. E a prova de que essas coisas, esses pensamentos estão se multiplicando felizmente, é justamente também a tua participação no Lady, né? No Lady X, né? Lady UX, né? Assim que se pronuncia. Ladies at UX. São essas mulheres que estão trazendo essa nova visão, né, Cani? Então, tu já vai trazer essa tua experiência pregressa para uma atuação ainda mais efetiva da mulher nesse mercado, né? Assim, sensacional, sabe? A sensibilidade e a contribuição que você tá desenvolvendo, que você está construindo para a gente. Assim, a gente nem sabe, né? A gente que só usa tudo isso nem sabe o que está acontecendo lá atrás. A gente só vê a vitrine, né? A gente só vê a vitrine, enquanto o Cani está lá vendo todos os bastidores, resolvendo todos os BOs da vida. E aí a gente só vê, ficou lindo, a gente só faz isso. Mas a gente percebe o legado, né, que vem disso. Desse projeto, dessa iniciativa, desde a questão, né, de ter outra pegada, de ter algo maior, né, que é a Ladies UX, que vai dando uma profundidade e um repertório para outras mulheres perceberem, como a gente não teve quando a gente estava lá no ensino médio, isso aí é coisa de menino, né? Tu não vai fazer isso. Então, a partir do momento que você dá voz e dá oportunidade para a gente perceber, eu posso fazer isso, né? E é o que eu acho mais massa, assim, desse processo, né, de criar pontes, né, em vez de você não vai, não, você vai, você pode ser. Então, essa oportunidade é interessante. Esse legado que vocês deixam é muito importante para a gente, e é muito importante para as futuras designers. É verdade. Desenvolvedoras também. É verdade. É uma teia uma fonte muito de massa. inspiração, né, Aninha? Isso. E é válido para essa pauta não ser só uma pauta de maço, né? Não ser uma pauta disso. É ser natural.
enquanto a gente tiver a necessidade de ficar fazendo essa pauta, né, a gente está tentando, né, a gente está buscando, mas que a gente está lutando por esse dia para não precisar ficar sempre reforçando, não precisar estar tendo que explicar para alguém que você sabe daquilo que você está falando, que você não está falando daquilo da sua cabeça. Você estudou, você fez um mestrado, você fez um doutorado. Não precisa abrir um livro e mostrar lá onde é que está. Confia! Muito bom, sensacional. Assim, com relação ao mercado, né? Como é que você percebe esse diálogo, tanto na tua área quanto na tua experiência acadêmica e mercado? Como é que você se situa, assim? Você é um flerte nos dois ao mesmo tempo? Você gosta, né? Porque eu vi a Cani com os livros, assim, e ao mesmo tempo era aquela questão de projetos. Eu fico assim, meu Deus, eu quero ser assim. Eu quero ter esse feeling também. Então, como é que você trabalha ou dialoga esses dois universos num combo? É um coração dividido. Eu não vou mentir. Eu adoro a prática profissional. Eu adoro botar a mão na massa. Inclusive, na época que eu estava no GPRT, né, que era um grupo de pesquisa e afins, eu pegava um projeto para fazer. Tinha muitos projetos dentro do grupo de pesquisa que precisava de mão na massa e eu abraçava tudo e eu me sobrecarregava porque eu queria fazer tudo, eu queria que ficasse tudo maravilhoso. Mas eu gosto muito também de ensinar. Eu acho que mais do que pesquisar, fazer a pesquisa acadêmica formal, eu gosto muito de passar para frente. Então, eu acho que com todo o trabalho de criação de conteúdo que as Ladies faz, a gente está sempre promovendo rodas e afins, eu estou conseguindo, mesmo não estando atuando assim como professora, né, atualmente, eu estou conseguindo exercer um pouco da minha veia, que precisa dar uma ensinadinha, que gosta de compartilhar o conteúdo, que gosta de explicar as coisas. A partir da pesquisa, como UX designer, não tem como não fazer, faz parte do nosso processo pesquisar sobre o que a gente está fazendo. Então, pesquisar de uma forma abstrata e entender o problema é algo que a gente tem que fazer no cotidiano da gente. Então, às vezes a gente pega um projeto de um universo que a gente conhece, que é familiar a gente. Mas a maioria das vezes a gente pega um projeto de um universo que a gente não sabia nem que existia. Então, você chega assim, sei lá, numa área totalmente, sei lá, direito. Você pega um projeto de uma startup de direito para você ajudar eles a fazer. De direito, eu não entendo nada de direito, não sei nem para onde vai. E aí, quando vê um nicho do direito que eu não sabia nem que existia. Então, você, como designer, você vai ter que fazer uma imersão nesse universo. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que estudar, você não vai virar um expert em direito do não sei o que lá, mas você vai ter que ter um entendimento suficiente para ajudar a projetar aquela solução para aquele problema que aquele produto está se propondo a resolver. Então, você tem que entender. Então, você está sempre tendo que estudar coisas completamente inusitadas, entender como elas funcionam, o que eu adoro, né? Como eu falei no começo, para mim é playground, assim, eita, isso aqui é uma coisa que eu nunca ouvi falar, eu tenho que entender como funciona, bora! É tipo, deixa aí, eu vou abraçar essa ideia, deixa eu pegar aqui, vamos lá, mais uma noite em claro. Bem, não. Ai, mas noite em claro não aguento mais não, minha gente. Tem que ser de dia. Eu acordei passei 5 horas da dessa manhã fase, hoje. passei. Os passarinhos acordam e eu também. E eu acho que é algo bem natural, né, Cani? É algo que você faz, tipo, eu vou ter que pesquisar sobre isso. Não, poxa, eu vou descobrir sobre isso, né? É uma vibe, assim, que a gente às vezes tem, né? Ou às vezes a gente tem curiosidade. Então, na área do design, a gente é muito curioso, né? Sobre as coisas. Verdade, né? naturalmente curiosos, né? A gente fica lá, por
por que tem que ser assim? Por que essa garrafa tem que ser dessa forma? Por que tem que ser disso? Então, os porquês estão envolvendo no nosso processo quase de uma maneira automática, né? Então, o fato de você pegar um job que tem um determinado assunto que você, meu Deus do céu, mecânica de não sei o que lá das quantas, o que é isso? Vamos lá! Anatomia do cachorro. Vamos lá descobrir como é o ossinho desse cachorro. Então, É às muito vezes, aleatório. a gente nunca sabe qual vai ser a transformação da gente depois daquele job, né? Porque você acaba e depois ainda fica enraizado na sua mente. E isso é legal, né? Porque você aprendeu mais uma coisa, né? É bem espontâneo. E aí eu venho para uma próxima. Eu tenho minha fila aqui do lado, né? A pessoa. Desculpa. Então, o que assim desse tanto do pode ser do universo UX, ou pode ser de outra área do design, mas que figuras femininas você toma assim como inspiração, né? Sei lá, que tem um vasto conhecimento da área que você, poxa, eu quero ser ela no futuro, né? Eu me inspiro nessa mulher porque ela tem certas atitudes, ela traz um conteúdo que vale a pena ser explorado. E também com relação a projetos, quem são as pessoas que te inspiram assim, né? Pode ser na área de design, enfim. A gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas sinta-se à vontade. Eu vou falar coisas bem aleatórias. Eu tenho uma referência muito grande assim minha na literatura de sci-fi, que eu adoro, que é Ursula Le Guin. Ela é uma autora que ela escreveu muito sobre gênero nas obras dela, então ela criou universos, mundos completamente fantásticos e ela criou situações para discutir gênero de uma forma muito mágica nas obras dela. E sempre que eu leio uma entrevista ou algum artigo que ela escreveu para alguma revista, eu me encanto com as falas dela, ainda mais na época que ela fez. Então, na época, sci-fi era um clube do bolinha total. E Ursula Le Guin é uma gigante do sci-fi, sabe? Ela produziu muito e produziu muita coisa boa, muito boa, que está lá entre os homens, entre os grandes também dos homens, sabe? Não deixa nada a desejar. E ela foi lá, ela desbravou esse campo. E hoje a gente tem um monte de autora escrevendo fantasia, escrevendo sci-fi, para um caminho que foi aberto por ela. Então, é uma grande referência para mim, assim, fora do design. No design, eu tive muita sorte, porque as minhas referências femininas, elas estavam do meu lado. Elas estudaram junto comigo, elas trabalharam comigo, então, assim, sempre teve uma mulher incrível em algum momento que eu precisei de alguma mentoria na minha vida profissional. Uma vez foi uma colega no corredor que disse: Cane, ó, compra esse livro, ele está na seção de computação, mas ele tem muita coisa útil para a gente. Ninguém falava em UX na época. Estava lá na seção de computação da livraria. E eu precisei caçar, aí eu achei. E esse livro já foi reeditado milhares de vezes. E a minha Bíblia eu consulto até hoje, está na 6ª, 7ª edição, e eu tenho aqui a 2ª, toda detonada. E foi uma amiga minha que cruzou no corredor e me indicou. Assim, teve uma vez que eu estava precisando saber para qual estágio eu ia. Eu estava em dúvida, eu estava com 2 possibilidades de estágio e ansiosa, querendo ganhar dinheiro, né? Querendo ganhar aquela bolsa mais gordinha. E, amiga, Cane, vai para onde tu vai aprender mais. Foi até Jana que me disse isso, Jana Veloso. Ela, Cane, vai para onde tu vai aprender mais. Tu tá na hora de aprender. Tu não tá na hora de ficar rica. Tu não vai ficar rica com estágio, não. Elas não te pagavam mal, gente. A verdade era essa. E aí, pelo menos vai no que tu vai aprender, né? E também Vânia também, que está comigo nas Ladies, ela é a diretora da América Latina e a gente estudou junto na faculdade, ela que me chamou para ser a vice, né, dela e fazer esse trabalho. E eu fiquei muito feliz, assim, porque Vânia foi
uma colega de faculdade muito importante, assim, para mim, sabe? Ela era um pouco mais velha que eu, então ela tinha uma certa maturidade. Certas coisas que me angustiavam, ela chegava lá e sabia dizer, ó, Cani, não faz isso não liga para isso não, vai fazer isso, que tu vai dar conta. E também a Aline, que é minha BFF, desde a época da faculdade, a gente fez todos os, sabe, aquela dupla para fazer todos os trabalhos, todos os projetos. Então, a gente começou unidas pelos projetos da disciplina de Clovis e afins. E até hoje a gente troca figurinha, sabe? Ela é uma profissional muito incrível, que é muito referência para mim, assim, e várias outras. Eu dou muita sorte de esbarrar com mulher incrível, gente, é sério. Ô mundo bom! É uma bagagem que a gente leva para a vida, né? Eu acho que, independente se foi no mercado, se foi na academia, se foi, sei lá, até conversando na rua, etc., né? Discutindo de qualquer coisa, é sempre uma troca válida, né? É sempre um momento que, poxa, estava lá discutindo e, pô, vê esse livro aqui. Nossa, e isso, e aquele livro te levou para o universo e que hoje você tem ele lá como carinho, todo o carinho do mundo. Esse é meu livro predileto, ninguém toca. Ninguém mexe. Pobre, todo detonado. Gosto muito dele do jeito que tá, mas ele é ótimo. Né? Então, é super, eu acho muito interessante a jornada, a trajetória da gente, e como cada um tende a contribuir, né? E como essas mulheres fazem parte. Eu adorei quando tu começou a conversa, que já meio que respondeu a outra pergunta, né? Que não é da área do design, mas é da área de literatura, que é uma vibe muito importante da gente não se concentrar só no nosso universo, né? E existem outros que a gente pode explorar e pode mergulhar e entender um pouco mais, né? Entender a trajetória, entender o que está por trás da história, que é muito válido também, né? E com relação a projetos, o que é que tu vê, assim, de projetos feitos por mulheres que te inspiram, assim, um projeto que, poxa, tem aquele projeto tal, que fulana fez, ficou massa, não sei o quê. Quem, assim, você imagina para citar? Eita. Essa me pegou, Essa porque pegou essa eu você. não preparei a colinha. Ai, deixa eu pensar. Nossa, tem tanto projeto incrível, assim. Eu acho que o UX das Minas Pretas está fazendo um trabalho, assim, preenchendo uma lacuna no mercado de trabalho, assim, que é promover a presença dessas mulheres no mercado da gente, levar elas para o campo da tecnologia, para essa área aí que está fervilhando e cheia de oportunidade legal, e trazer essas vivências, trazer essas mulheres que nem sempre conseguem acesso às vezes por puro preconceito mesmo, sabe? A gente sabe que tem muita barreira nesse mundo, e eu não tenho posição, eu não estou em lugar de falar, né? Mas é notável. Quando a gente abre uma vaga, a gente recebe menos currículos de mulheres negras. Então, era para ser proporcional à população. Assim, na minha cabeça, a gente abre uma vaga, era para vir metade currículo mulher, metade homem, dessas metade mulheres, metade, pelo menos metade, negras e pardas. Tinha que vir um mix, sabe? E vem sempre muito homogêneo. E agora está começando a aparecer mulher, mas eu acho que esse projeto de UX para Minas Pretas é maravilhoso, assim, incrível, inspirador, e nossa, realmente muito necessário. E é super válido, né? Porque você está trazendo, né, algo que a gente vê, né, no mercado, a gente até mesmo vê na área que a pessoa quer seguir, etc., né? E às vezes a pessoa quer, mas não tem aquele suporte, né? Não traz, não vem alguém que diz, ó, vamos, eu te ajudo,
né? Então, às vezes falta isso, né? Iniciativa desses projetos. E dizer que você pertence a esse lugar também, porque se eu, como mulher branca, escutei que eu não pertencia, eu não consigo imaginar também como é para uma mulher negra, sabe? Então, quando a gente não enxerga, quando eu não enxergo outras mulheres numa equipe, numa empresa, eu não sinto que eu deveria estar ali, sabe? Você chega lá, você é a única mulher na empresa, você é a única mulher na equipe, você fica com aquele sentimento de, será que era para eu estar aqui mesmo? Sabe? E causa insegurança. Então, quando você não vê nenhuma mulher negra em nenhuma posição daquele time, eu imagino que deva ser intimidador também. Então, chegar outra pessoa, outra mulher e dizer para você, olha, eu ocupo esse lugar, você pode ocupar esse lugar também, esse lugar lhe pertence, você pode ocupar ele também. Então, eu acho que é muito importante essa referência e ter alguém para dizer que a gente consegue ir ali também, sabe? O Ladies, ele surgiu muito com esse intuito de promover essa discussão entre mulheres para as mulheres alçarem umas às outras, sabe? Mas, querendo ou não, a gente não tem essa interseccionalidade do específico, né? Das mulheres negras. Então, eu acho que esse projeto é realmente muito, muito necessário. Show. E vou aproveitar aqui para fazer um gancho, Cani, que essa rede de apoio, né, que a gente vem construindo com esse tipo de conversa, com os teus aplicativos, com todas as organizações que tu faz parte e que tu apresenta, os projetos que tu apresentasse para a gente, quão importante isso é para que a gente se encontre, né? Encontre o nosso lugar de fala, né? Historicamente falando, e o nosso lugar no mercado de trabalho mesmo, né? Uma rede de amizade, uma rede de apoio, de suporte, né, para esse processo. É muito, muito legal. Eu acho que é bem interessante, né? E a forma que vocês estão plantando a semente e com isso está desencadeando outros projetos e outras pessoas vão se inspirando com base naquilo que vocês estão construindo. E rola um negócio muito massa, que a gente se ajuda, né? A gente conversa entre si, a gente traz, né, essa forma assim de conseguir construir algo, independente de onde você está colaborando. Sim, e os homens, eles conversam entre si, eles se ajudam, eles têm os clubes dos bolinhas deles, sabe? Eles se indicam, eles se tudo, sabe? Se a gente não começar a fazer isso entre as mulheres, a gente vai ficar ficando para trás, porque eles conversam, eles se ajudam, eles conversam sobre as dores deles, sobre as angústias deles, do jeito deles. E social e historicamente, a gente está sempre tendo a ideia, construindo a ideia de que a mulher é uma concorrente, né? A gente cresce com essa ideia de que somos oponentes, quando, na verdade, a gente deveria justamente construir essa rede de apoio e de contato, né? Para se retroalimentar. Exato. É muito bom isso que ela está falando, porque realmente toda cena, eu digo isso porque a gente se projeta muito no que a gente escuta, vê e ouve, né? Então, um filme, alguma coisa, sempre nunca tem um collab das mulheres se ajudando, é sempre uma lutando ou algo do gênero. E aí isso constrói na mente da galera, né, uma percepção que não deveria ser, né? Aí gera justamente isso, uma competição onde não existe. Em vez de a gente ter uma questão que é mais assim de... Não digo só de respeito, porque às vezes, mesmo com esse duelo, entre aspas, né, a gente rola uma questão de apoio mesmo, né, de não é uma concorrente, é uma aliada, saca? Exato, então, exato. Quanto mais a gente vê e ouve isso, a gente começa a acreditar que é verdade, não é assim, saca? Então, a gente tem que, às vezes, desconstruir esse conceito, esse discurso, para conseguir dizer, olha, galera, é assim, vai nessa vibe, vai funcionar. Demora. E quem é que escreveu esses roteiros, né, de mulheres brigando entre si, Sim. né? Homem, a maioria massiva das Muito vezes. bem observado. E quando é uma mulher já reproduzindo um negócio que ela já viu 30 mil vezes escrito por homem, né? Então,
Agora que a gente está vendo aparecer mais roteiristas mulheres roteirizando para cinema. Então, a gente está se enxergando, né, na cultura pop, no cinema, a partir das lentes dos homens. Então, a gente tem que se enxergar pelas nossas próprias lentes. A gente tem, por isso que é tão importante, por isso que eu procuro tanto ler livros escritos por mulheres, ver filmes dirigidos, escritos por mulheres, porque essa é a nossa lente. Aí é que a gente vai ser retratada de uma forma não estereotipada e bizarra. E aí é o gancho para a minha pergunta também. Quem desse universo assim da área de cinema, quando tu traz dessa questão, né, de roteiristas, etc., quem assim você indica assim? A Úrsula já anotei aqui. Mas quem seriam as outras mulheres que você dizia, poxa, vê isso, vê aquilo? Quem seriam essas opções? Eu gosto muito dos filmes da Greta Gerwig. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ela fez Francis Ha, que eu acho que foi o primeiro dela que estourou, assim, que estourou mais mainstream. Ela consegue retratar muito bem essas angústias e dores cotidianas de ser mulher, sabe? E de uma forma não estereotipada e não bizarra. Então, Francis Ha é um filme que me tocou muito, assim, pela relação das personagens femininas e a forma como elas conduziram as vidas dela, e cada um tem seu caminho e afins, e como são os problemas que essas mulheres enfrentam pelas escolhas que elas fizeram. E são personagens muito críveis para mim, sabe? Podia ser uma amiga minha. E eu gosto muito dos filmes dela. A Úrsula, eu já falei 30 mil vezes, né? Eu adoro Úrsula Le Guin. E aí tem a Margaret, Margaret, né? Atwood. É Margaret ou é... Ai, agora deu branco. Calma, tem o Google. É Margaret Atwood. Eu tenho que confiar mais na minha memória. Eu botei na minha cabeça que eu tenho memória ruim, mas sempre que eu acho que eu lembrei a coisa errada, eu lembrei certo. E a Margaret Atwood que escreveu o Conto da Aia e afins, e como uma obra distópica se aproxima tanto da realidade que a gente está vivendo, infelizmente, e a gente vê assim situações que estão acontecendo hoje, infelizmente, que a gente olha assim, ai meu Deus, Handmaid's Tale está aqui, socorro, me segura. Gosto muito, muito, muito da obra dela. E para citar uma autora brasileira, né? Uma vergonha nessa cara, eu acho que tem um livro que todo mundo devia ler para conhecer a realidade das mulheres invisibilizadas para nós que somos aí da classe média, que é Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, que é um livro assim que eu acho que deveria ser paradidático, todo mundo devia ler no colégio, e eu não sei por que não colocam, porque ele é uma lente perfeita, assim, para a gente entender os problemas que podem acontecer aí para as mulheres aqui no nosso país, principalmente quando elas ousam ser um pouquinho diferente, que é o caso dela. Adorei. Anotei, acho que eu não conhecia. Vou botar na minha listinha. Ai, adorei mesmo. E aí, no início, tu chegou a falar um pouco disso, desses momentos, né? Que o fato de você ser mulher, você tem que estar o tempo todo, olha, é assim que funciona, etc. Mas, tirando essa parte um pouco mais negativa, né? Com relação a, pode ser no mercado ou até mesmo na academia, porque muitas vezes a gente vê essa questão do mercado, mas na academia também tem essa relação, né? De tipo, nem todas as mulheres vão estar estudando UX ou áreas que vão estar atreladas muito a essa parte de desenvolvimento, etc., mais de software, né? Como é que você vê os aspectos positivos? Ou seja, pode ser até
com relação ao que vem se construindo e vem se transformando? O que é que você nota, assim, que você está vendo que está ocorrendo essa mudança, sabe? Esse start, assim, as pessoas estão se tocando, ou algo do gênero, ou não? Infelizmente, tá Tá, eu totalmente. acho que tá melhorando muito. Primeiro, porque tá entrando mais mulher. Quando entra Isso mais aí. mulher, o negócio melhora. É uma coisa natural. Mas é verdade, assim, para as mulheres vai ser bom que entrem mais mulheres na área, né? Então, Uhum. não sou mais a única mulher na equipe, sabe? Isso não acontece mais e é algo que eu vou tentar não ser mais, nunca mais, porque é muito bom trabalhar em equipes mistas, equipes diversas, é muito melhor, é muito enriquecedor para o projeto mesmo, para a prática profissional. Eu acho que toda essa competição que retratam nas mulheres, ela fala muito mais sobre quem escreveu o roteiro do filme do que sobre as mulheres. Em si. Então, eu sinto no mercado os homens muito competitivos também. Então, e falando de uma forma bem generalista, tá, gente? Eu não estou dizendo todo homem, não vem com nem todo homem para cima de mim, não. Não vem nos corais, mas nem todo homem é competitivo. Eu não sou. Gente, eu estou generalizando, do mesmo jeito que os homens fazem com as mulheres. Mas Ótima colocação. eu acho que as mulheres elas trazem. Pela forma que a gente é socializada, a gente traz uma coisa da negociação, a gente traz uma coisa de conciliação. Na prática profissional da gente. A gente tenta conciliar todos esses pontos. E para uma pessoa que está trabalhando num produto, que está trabalhando com UX, conciliar vários pontos faz parte do trabalho. É uma parte importante do trabalho, porque você está conciliando o que é ideal para o produto com o que dá tempo de fazer naquele prazo que a gente tem para entregar, com todas as limitações técnicas que o pessoal de desenvolvimento vai trazer de volta quando você chegar com a solução, ou você conversa com eles antes, você vai conciliar com o pessoal da equipe de venda, com o pessoal com múltiplos stakeholders que tá cada um puxando a sardinha para o seu lado, cada um tem seus pontos e suas dores, e essa habilidade estereotipada feminina de conciliar, de como socializam a gente para ser, de ai, não faça confusão, faça paz, porque você é a menininha, isso, no fim, ajuda, eu acho, a gente a promover essa conciliação e a conseguir olhar para todos esses lados, sabe? E não puxar para um lado ou para o outro. Então, eu acho que é muito legal ter mulheres nas equipes e dar voz a elas é muito importante para que elas consigam falar o que precisa ser falado e vai que você ganha na sua equipe uma grande conciliadora que vai conseguir tirar na média aí de todas as necessidades de vários lados da empresa para fazer o projeto andar bem, sabe? Então, falando assim do lado feminino, eu acho que é uma coisa que eu percebo, da forma como nós somos socializadas mesmo, e como isso impacta na nossa prática. Por outro lado, às vezes a gente é conciliadora demais e cede demais, e fica cedendo, cedendo, cedendo. Então, acho que é legal levar essa conciliação para o positivo e não se apagar e não apagar suas opiniões a respeito do produto, né? Então, quando fazer uma concessão, deixar claro que você fez uma concessão e quais são as consequências dessas concessões que você está fazendo para o projeto e por que foi feita. Ah, não, por conta de uma limitação técnica. Ok, mas vamos anotar esse débito aqui de design, esse débito técnico de design, para a gente tomar conta dele depois e saber que ele está ali por causa disso. Então, cuidado também para essa conciliação não apagar a sua voz, não apagar o que você tem a oferecer para o projeto. Show. E assim, com relação ao universo do design, propriamente dito, qual seria uma designer que você tem contemporânea, no caso,
que você tem como inspiração ou como uma referência que você diz, fulana, massa, o trabalho dela, sei lá, com tipografia, o trabalho dela em aquarela, enfim. Vou pegar meu livro. Pega. Pegar meu livro nojento. Eu já estou aqui na expectativa dos livros. Horrível, minha gente. A Pode. situação do livro. Aí eu vou desligar até o borradinho. Porque tem que ter a visão completa. Olha a situação do livro. Eita, adoro. Detonado. Post-it dentro. Tem post-it. Eu boto uns post-its. O teu vai desse perdendo a cor tamanho também? dentro. É isso. Livro usado é livro riscado para mim. E o livro de referência eu risco mesmo, eu compro para riscar. E eu leio uma vez, quando eu estava dando aula, eu precisava preparar uma aula sobre determinado assunto. E aí eu abri o livro, não, deixa eu olhar aqui, uma referenciazinha. Quando eu abri, tinha um resumo meu num post-it gigante, que era a aula. Era todos os tópicos da aula, já estava pronta a aula, precisei só fazer os slides e tal. Mas voltou tudo assim, porque eu fiz o meu resuminho lá, deixei no livro, que é para não perder. E, voltando à pergunta, a referência. Gente, esse livro é escrito por 3 mulheres. Que legal. Eu demorei 4 anos para descobrir isso. Sei como é. Porque só tem o sobrenome das bonitas aqui. Só tem o sobrenome. Então, quando eu estava me preparando para o mestrado, ou seja, eu passei a graduação todinha, eu passei X anos atuando no mercado antes de fazer mestrado, eu não emendei o mestrado na graduação, e eu passei esse tempo todinho consultando esse livro, sem saber que era de 3 mulheres. E quando eu descobri que eu estava escrevendo o pré-projeto para o mestrado, isso foi uma coisa que me incentivou tanto. Poxa, esse livro que está aqui debaixo do meu braço há uma boa porção de anos foi escrito por 3 mulheres. E não tem a fotinha delas, minha gente. Eu acho isso um absurdo. Não tem a foto, não tem o nome completo delas, não tem nada no livro que indique que foi escrito. Só tem o nome completo lá naqueles apêndices bizarros, escondidos, da letra miúda, sabe? E eu demorei muito tempo para entender. E eu cheguei a ver a Jennifer Price, ela é Jennifer, num congresso que eu fui. E eu me arrependo muito de não ter falado com ela, porque ela foi a keynote speaker, chiquérrima, né? E ela falou do papel do design no keynote speak dela como agente transformador da sociedade. E ela estava falando de design para colaboração, para conhecimento, para incentivar pessoas a compartilhar conhecimento e a promover mudanças positivas na sociedade, etc, etc. E a gente estava no auge, lançando o Mete a Colher, e eu devia ter falado com ela sobre pedir 2 dicas. E quando vocês veem alguém que vocês são muito fã, falem, porque depois não vai ver de novo. Ela estava lá conversando com todo mundo, lá no coquetelzinho da abertura do congresso, e eu lá, matuta, não falei. Então, fica aí a dica, não sejam envergonhadas para falar com suas referências. Literalmente, minha referência lá, tá lá, referências, está o livro dela lá, e eu não falei com ela. Olha que mancada. Ficou nervosa, Cani. Foram muitos anos estudando ela. O inglês acabou, e deu uma amnésia. Você fica paralisada, assim, você vê a pessoa que você quer falar, e você diz, ai, meu Deus, eu não sou, eu sou desse tamanho, menino. Aí você fica lá só assim, gesticulando. Eu lembro da roupa que ela estava usando. Nesse livro, eu sei a marca da roupa que ela estava usando, que eu reconhecia. É daquela... Deixa eu notar. Minha gente. E era uma marca que eu gostava também. Ela também usa. E não falei com ela. Vergonha. Por isso não tenho vergonha. Vamos lá. Ai, eu acho ótima essa conversa, porque a gente aprende tanto, assim, né? Tanto
de todos os universos do cenário, e Kanye faz a conversa, né, ser o mais natural possível. Isso é que é massa. E a gente fica rindo aqui, e a gente se diverte, e a gente, no final, a gente tá esquecendo que a gente tá fazendo um vídeo. Enfim, eu queria fazer uma pergunta, assim, de todo o teu repertório, de toda a tua trajetória, o que é que você percebe, né? Porque o que você tinha antes da ideia do que era a tua área e o que você percebe agora, com toda essa bagagem que tu tens, o que seria UX, né? O que seria essa atuação, né, profissional, né? Se quiser falar acadêmica, a gente também adora. Mas assim, esse gancho, né? No início eu achava que era isso. Depois eu peguei e descobri, poxa, a caixinha de Pandora se abriu. E aí? Não estava no script, eu sei. Mas eu fiquei curiosa. Mas adoro. Porque às vezes as pessoas vêm de outras áreas de design e acham que o UX é um bicho gigante, de 7 cabeças, completamente diferente, porque o pessoal fica inventando um nome diferente para coisas que já existem há mais de 30 anos. A galera inventa um framework e você tem que saber que framework é esse, você tem que saber o que é um framework. E aí a galera inventa um processo novo e você tem que saber, e aí depois você percebe que você não precisa saber todos os processos, que você pode ir lá pesquisar, se atualizar sempre, porque está sempre aparecendo um processo novo. E eu acho que UX, ele nada mais é do que o processo de design aplicado a produtos digitais. Tem um monte de coisa que surgiu em cima disso, tem um monte de ferramenta, um monte de recurso, um monte de processo que surgiu em cima disso? Tem. E você vai aprendendo ao longo da sua prática. E você não vai parar de aprender, que tem um bocado. Mas as pessoas acham que é muito diferente. Mas não é. O processo de design para fazer uma cadeira que dê para sentar, a diferença é que quando a gente vai fazer uma cadeira, a gente tem 300.000 referências de cadeira, né? E quando a gente está fazendo um produto inovador, a gente sofre um pouco para achar, às vezes, um similar, que a gente faz tanto em design, né? A análise de similares. Nem sempre tem. E, às vezes, o seu similar é um tiquinho daqui, um tiquinho dali, e você vai juntando os tiquinhos, é uma coisa parecida, um pouco longe, ou não, tem isso aqui que é parecido, tem esse recurso aqui que eu posso pegar para resolver aqui, tem esse modelinho aqui que resolve. Então, eu acho muito legal isso no UX, e para mim, o legal é que não tem receitinha de bolo, de aí você vai pegar aqui esse processo daqui sempre e você vai chegar num resultado sempre. Você vai pegar essa solução sempre e vai funcionar sempre. Não, olha, software para empresa é assim, não é. Não tem receita de bolo. Você vai investigar, você vai analisar o teu problema mais fundo, você vai ver o que é que tem no mundo disponível. Às vezes, uma pesquisa é suficiente, você sozinho na internet, com livro, com site, com vídeo, você procurando. Às vezes, não foi suficiente, você procura um especialista, você fala, e aí você tem uma super aula maravilhosa. E, às vezes, é alguém dentro da empresa que é um especialista, e você fala com essa pessoa. E o que eu acho incrível e maravilhoso do UX é isso. Na raiz, é o processo de design. É o processo de design aplicada à criação de produtos inovadores, que calham de ser digitais, a maioria das vezes, porque tudo é agora, né? Mas se você for olhar a raiz do problema, a raizinha do processo, é o processo de design. O que acontece é que você pega um método de discovery assim, você pega um workshop assim para gerar ideia, você faz assim, isso vai funcionar para essa situação. Para outro projeto já vai ser diferente, porque você tem acesso a coisas diferentes, você tem
uma área diferente que o produto vai atuar, e você sempre trabalha com o que você tem, né? Então, dependendo do que você tem à disposição, você muda um pouco o que é que tu vai, o método que tu vai usar naquele momento do projeto, mas o processo de design tá ali, de cabo a rabo. Então, se você é designer de outras áreas, você foi um bom aluno de metodologia, aprendeu a metodologia de design na faculdade, você já tem a receita base do bolo branco. Agora, para fazer o UX completo do bolo confeitado, aí você vai ter que ir pesquisando os add-ons, né? Você vai ter que ir aprendendo os detalhes, mas o bolo branco você sabe. Então, o processo de design ele está ali todinho e é lindo. Ai, que ótimo. Eu liguei meu microfone, porque eu fiquei, ai, que ótimo, eu vi que estava cortado. Eu, não, é a minha câmera que está cortada. A pessoa fica com muita tela, dá nisso. Enfim, eu acho que Cani fechou mesmo o conteúdo, né? Eu acho que é ótimo a forma que fala, né? Tu explica e traz analogias que torna a coisa mais claríssimo. interessante. E eu fiquei com a mesma dúvida, Aninha. Eu digo, eu vou perguntar a ela aqui fora do script o que ela acha que é o UX. Que eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz, né? Eu vejo muitos alunos fazendo e a gente explica e eles ficam. Aí eu, não, peraí, eu vou fazer essa pergunta. Quando o canto chegar ali, eu vou fazer de novo essa pergunta, que é a pergunta que eu mais escuto. Eu achava que eu estava maluca, gente, por achar, por olhar, mas, gente, isso aqui é o processo de design. A diferença é que está botando isso aqui, mas isso aqui, esse todo, do começo até o fim, é o processo de design. Eu achava que eu estava maluca. Eu comecei a falar com outras pessoas, gente, eu não estou maluca, não, né? E, gente, eu não estou maluca. Porque às vezes a gente vai e fala com um pessoal que não é da área de design e eles falam para a gente como se fosse uma novidade. E aí você olha assim, mas isso aí eu estudei na faculdade. Acho que eu vi lá no primeiro período. Né? Não foi no primeiro? Foi no primeiro. Porque é muito comum as pessoas que não são da área de design acharem que o processo que se segue para criar produtos digitais inovadores foi criado na área de tecnologia. É muito comum o pessoal achar isso. E isso não é verdade. Bebe muito da fonte do processo de design. Ele está ali. Claro que tem a parte de desenvolvimento, de teste, a parte técnica, que vem depois, mas a parte projetual de você projetar o produto em si, o processo de design está todinho ali, do começo ao fim. Do começo ao fim. Até aquela mock-up que a gente fazia, mock-up de papelão, quando a gente ia projetar as coisas lá na sofrência da faculdade, de fazer protótipo de papelão, quem fez sabe. Quem fez sabe cheirando que a cola não de sapateiro. Ai, meu Deus! E a mãe olhava assim, menina. Meu Deus, quem fez sabe. E aí a gente fazia aqueles mock-ups, teste de pega, e no fim a gente chega no processo de design de vamos fazer um testezinho com o usuário. Tá no mesmo lugar do processo. Tá no mesmo momento do processo. Então, a forma é a mesma. A gente não está reinventando roda nenhuma aqui. A gente está, claro, vendo métodos e formas dentro desse processo para resolver melhor os problemas que a gente tem. E acessar melhor as áreas de conhecimento, as pessoas, e fazer as descobertas e afins com o que a gente tem hoje e com o que a gente tem na área que a gente está trabalhando no produto. Mas o processo está lá, todinho, gente, todo. Ai, que ótimo. Ai, eu adorei, por mim ficava mais 2 horas, mas enfim. Eu também, eu já estou querendo saber qual é o seu podcast, Cani, porque vou virar fã. Não é meu, não, é das ladies. A gente faz, é colaborativo, é todo voluntário. A gente hoje tem
um patrocínio que permite a gente contratar outra mulher para editar mais profissionalmente e tal, mas toda a parte de conteúdo é feito voluntariamente, a gente convida mulheres da área e áreas afins, então a gente fala também da parte comportamental, né, das soft skills, que muito são importantes, né, nessa área. Então, a gente fala não só da parte técnica, mas também da parte de soft skills, que é a trilha do mentoring, né, que a gente faz. Tem o Ladycast e o Mentorycast, isso tudo dentro do podcast Ladies That UX, em português, né, a trilha em português. A gente está lançando a trilha em inglês agora também. Que legal! Aí... Meninas internacionais. Muito chique. Engole a vergonha e grave em inglês. Muito chique. Ai, que ótimo, que ótimo, que ótimo. A gente vai colocar na descrição aqui embaixo, quando chegar o vídeo for postado, a gente vai botar nas referências também, junto com todas as informações. Aí acessem, se você está vendo isso depois, acesse, tá aqui embaixo, em algum canto, mas tá no YouTube. Tem muito episódio legal, tem muito episódio Com legal. certeza, Sou suspeita. vou acompanhar. Tem muito episódio incrível. A gente tem desde a parte assim de preparar portfólio, como se portar em entrevista. Tem assim, falando assim, a gente chamou uma psicóloga maravilhosa, doutora maravilhosa para falar de síndrome da impostora, sabe? Assim, tem de tudo. Tem a parte técnica de UX também para quem quiser conhecer mais sobre os processos, sobre as peculiaridades da área. A gente fala, a gente sempre está aprofundando sobre o tema também técnico. Então, é bem legal. Ai, que massa. Mas, mais uma vez, obrigada, Cani, pelo seu tempinho, né? A gente sabe que tempo é ouro. Mas muito, tomamos muito até obrigada. mais do que o combinado. Eu que agradeço para participar, foi ótimo, foi uma delícia o papo, obrigada. Espero aí que chegue a mais mulheres e que sejam picadinhas pelo bichinho do UX. Que ótimo, que ótimo. Obrigada de novo pela participação, pelas colocações super válidas, pelos projetos, pelas mulheres que você trouxe, sim, né? sim. Essa importância. E por demonstrar assim, que, por mais que a gente tenha essas barreiras e a gente vá quebrando, né? É sempre importante ter alguém que fala, olha, vai, segura, que vai. É um quentinho no coração, né? Dá um friozinho assim e a gente vai e se impressiona e se encanta, né? E isso a gente tem na tua fala e no teu olhar. Tu fala de UX, tipo... Eu adoro. É mesmo, é verdade. É verdade. É tipo, se estivesse falando de alguém próximo, praticamente da família, que tu leva para tudo que é canto, porque é da hora, é da hora. E aí é muito espontâneo, é natural, né? E aí isso eu acho massa também. E só essa proximidade, né? E essa paixão que faz uma pessoa falar tão bem, tão claramente sobre um assunto, né? É justamente porque tu é apaixonada que tu fala de forma tão fácil para a gente consegue entender de forma tão fácil. Ai, meus alunos ficavam rindo da minha cara, assim, professora, a senhora gosta mesmo disso, né? Eu gosto. Não vou negar. Gosta, tá eu no gosto. seu discurso. Não tem pra onde correr. Eu me achei. E não vou sair. Que bom, que bom.